Bom, sejamos todos cumprimentados. Bem-vindo à aula de gestão de emissões atmosféricas. Peço perdão pela minha voz, estou um bocadinho rouca. Espero que ela tenha alcance para todos vocês. Nesta aula de gestão de emissões atmosféricas, nós vamos abordar a unidade temática número 1.3 do manual que a universidade disponibilizou, que é referente à poluição do ar e os seus efeitos. Vamos abordar de forma geral sobre efeito estufa, inversão térmica, chuva ácida e camada de ozônio. Espero que estejamos todos atentos para podermos participar desta aula. Podemos começar. Aqui. Um minuto só, não consigo mover os slides. Deixa-me partilhar novamente. Ok. Já funciona. Bom, antes de falarmos sobre os efeitos da poluição do ar, é importante perceber o que significa a poluição do ar. Derizio refere que é a emissão ou presença de alguma substância no ar que causa efeitos tanto na saúde humana como no meio ambiente e, de certa forma, compromete aquilo que é o bem-estar. Outros autores referem que a poluição é a alteração do seu estado normal. Quando eu digo seu estado normal, estou a referir, nesse caso, o estado do ar. Significa que é a invasão por outras substâncias, por outros elementos da condição normal do ar, causando algum tipo de alteração que pode provocar danos tanto ao meio ambiente, à saúde humana, como aos bens materiais. Qual é a composição que é alterada? Quando disse que é a introdução do elemento que altera a composição do ar, é porque existe uma composição que é afetada com a entrada de um ou de outro elemento. Neste caso, a composição do ar é feita da seguinte forma: 78% em nitrogênio, 21% oxigênio, e a restante porcentagem é composta por diferentes elementos, como água, dióxido de carbono, vapor de água. E a introdução desses elementos, dessa composição cerca de 1%, vem atrapalhando aquilo que é o funcionamento normal da atmosfera, causando vários efeitos sobre o meio ambiente. E como é que se podem classificar esses poluentes invasivos? Os poluentes podem ser primários ou secundários. Os primários são aqueles que as suas características intrínsecas alteram a composição do ar atmosférico, enquanto que os secundários são aqueles que, quando reagem com os componentes primários, causam algum tipo de efeito no meio ambiente. Ou seja, por exemplo, se a emissão do dióxido de carbono através de uma indústria ou de alguma atividade antrópica, quando o dióxido de carbono chega na atmosférica e o mesmo dióxido de carbono causa algum tipo de efeito, nós consideramos esse poluente como poluente primário. Mas se, em contrapartida, o dióxido de carbono chega na atmosfera, reage com outras substâncias ou outros elementos, transforma-se em um poluente secundário.
porque o produto dessa reação, seja ela apenas uma reação química ou uma reação na presença da luz, o seu produto é considerado um poluente secundário, porque é a transformação do poluente primário com outros elementos. Existem aqui alguns exemplos dos poluentes. Tem o monóxido de carbono, por exemplo, o monóxido de carbono, que é um gás que é caracterizado como asfixiante químico, porque ele impede a utilização biológica do oxigênio, é incolor, é inodoro e é muito tóxico. O dióxido de carbono, que diferente do monóxido, ele possui dois átomos de oxigênio, mas também é um gás muito conhecido atualmente, porque é resultante de muitas atividades antrópicas e é um dos principais causadores do efeito estufa. Tem o clorofluorcarbonetos, que são conhecidos como CFC. Esses compostos possuem o átomo de cloro, de flúor, como o próprio nome diz, ligados a uma cadeia carbônica. São geralmente emitidos a partir de produtos como aparelhos ar-condicionados, refrigeradores, sprays, etc. Atualmente há uma evolução muito grande porque essas empresas de frios já têm reduzido a utilização deste composto justamente pelos efeitos que eles têm causado no meio ambiente. E como podem perceber, quando, por exemplo, o clorofluorcarbono entra em contato com outros gases, os CFCs causam danos à camada do ozônio. Lembra-se do que falamos dos poluentes secundários? Os flúors, cloretos e carbonetos, quando entram em contato com outros gases, formam um produto secundário, nesse caso poluente secundário, e causam danos na camada de ozônio. Outros exemplos são SOXs, NOXs e compostos orgânicos voláteis, que são também elementos que causam efeitos nocivos na camada, na camada do ozono, na nossa atmosfera. O ozônio troposférico. O ozônio troposférico, eu diria que é um elemento extremamente necessário, importante. Não é, de certa forma, algo que causa efeitos negativos. O ozono, na sua função real, é muito importante para a manutenção do calor, da temperatura, para filtrar a radiação ultravioleta, etc. Mas chega a ser um elemento perigoso ou um poluente a partir do momento que ele reage com outros tipos de poluente. E formam-se elementos poluentes secundários que causam efeitos muito graves, tanto na saúde humana como no meio ambiente. O material particulado, esse é muito conhecido porque são elementos geralmente resultantes de pequenas atividades realizadas pelo ser humano. E de onde é que surgem estes poluentes? Estes poluentes surgem das nossas atividades diárias, durante a nossa realização ou após a nossa realização dessas atividades. É possível se verificar a emissão desses tipos de poluentes, mas também os poluentes podem advir de fontes naturais, como, por exemplo, a poeira, a decomposição da matéria orgânica, vamos supor, em matas ciliares, por exemplo, quando a vegetação morre em contato com a água, a umidade, favorece a decomposição dessa matéria e vai emitindo, desculpa,
e vai emitindo o gás metano, que é também um gás muito perigoso. Também surge da fumaça, que pode surgir, por exemplo, da erupção do vulcão ou dos incêndios naturais das florestas, etc. Existem várias causas, várias fontes naturais que podem originar os elementos poluentes que nós vimos anteriormente. E tem os resultantes das atividades antrópicas, que são aqueles resultantes da atividade realizada pelo ser humano. Por exemplo, nas fábricas, no processo de produção de energia, por exemplo, os veículos, nas queimadas, na utilização de tintas, sprays, decomposição dos resíduos, que é feito de forma intencional, etc. Durante todas as atividades diárias, o homem, de certa forma, emite substâncias que causam algum tipo de poluição ao nosso ar atmosférico. Bom, vamos de forma muito breve falar sobre o efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural e é um fenômeno que é essencial para a manutenção da vida na Terra. Ou seja, lembram-se da estufa que nós comumente utilizamos em casa. A função da estufa qual é que é? É de manter a temperatura aquecida. A estufa do universo tem a mesma função. Existe uma camada de gás que envolve a nossa atmosfera, que filtra os raios ultravioletas e absorve a radiação necessária para a manutenção da vida na Terra. Mas quando é que isso chega a ser um problema? Chega a ser um problema quando há emissão dos poluentes que vão, de certa forma, impulsionar aquilo que é o efeito de estufa. É como se nós ligássemos a nossa estufa no máximo e não conseguíssemos controlar a temperatura no seu interior. Então, esses gases que são emitidos vão, de certa forma, impulsionar aquele efeito que os gases de efeito estufa proporcionam e vão causar o aumento da temperatura no planeta Terra. De que forma esses gases podem influenciar neste processo? Por exemplo, quando há desmatamento, a emissão de dióxido de carbono, quando se utiliza o spray ou refrigeradores, por exemplo, a emissão de CFCs, ou durante o processo de produção industrial, a emissão de SOx, NOx, etc. Esses gases são absorvidos por essa camada, que é essa camada de gases de efeito estufa, e eles intensificam este processo, ou seja, absorvem muita radiação, refletem menos e tornam a Terra muito mais aquecida. E que tipo de consequências pode advir deste processo? Bom, se tornam a Terra muito mais aquecida, consequentemente as zonas polares têm sofrido efeitos negativos. As calotas polares vão derretendo, e se derretem as calotas polares, aumenta o nível de água do mar, ou do rio, ou de outros corpos de água, e se há esse aumento, de certeza que há alteração dos habitats naturais, e se há alteração dos habitats naturais, consequentemente, há perda da biodiversidade e de certos ecossistemas específicos, que algumas das vezes são ecossistemas únicos. E se há perda desses ecossistemas, significa que pode ocorrer extinção de certo tipo de espécie. Mas também esse aquecimento é uma das formas de mudança climática severa. Fazer mudança climática significa que já há alteração no funcionamento normal do clima na Terra. Potencializa essa ocorrência de
de eventos climáticos como tempestades, enchentes, cheias, furacões, etc. Inversão térmica. O que seria a inversão térmica? A inversão térmica, na verdade, é uma condição meteorológica e ele ocorre quando uma camada de ar quente se sobrepõe a uma camada de ar frio, impedindo o movimento ascendente do ar. Percebemos? Em condições normais, o fluxo do ar na atmosférica é o ar quente, passa pelo ar frio e vai ao ar mais frio. Quando falas do ar quente, falas do ar frio, refere-se ao ar com diferentes tipos de densidade. Quando o ar quente se sobrepõe à camada de ar frio, significa que esse ar quente, que é mais denso, impede a passagem do ar frio. Em condições normais, o ar quente passa para o ar frio, passa para o ar mais frio. Se, por exemplo, estamos a exercer uma atividade industrial, que temos a utilização de chaminés, de filtro, etc., para reduzir a poluição, o gás que sai dessa indústria vai se dissipar de forma vertical. Mas em condições de inversão térmica, inversão significa que essas camadas que normalmente ocorrem do ar quente, ar frio a ar mais frio, são invertidas, ficando ar frio, ar quente e ar frio novamente. Significa que esse fluxo normal do ar não é efetuado. Por quê? Porque o ar frio não consegue passar pela camada do ar quente. O que acontece? Acontece que, em caso dessa atividade industrial, a emissão dos gases, nesse caso, não vai fluir de forma vertical, vai se dissipar de forma horizontal. E qual é a consequência disso? É comum, eu penso que já tenham visto isso em alguns países, é possível notar que a poluição, ou seja, que o ar aparenta estar mais denso, estar mais turvo, com alguma cor, etc. Significa que desculpa, significa que esse ar torna-se insalubre, as condições abaixo não, não são claras, não são limpas e geram consequências muito graves ao meio ambiente. Significa que todos aqueles gases que são emitidos não são dissipados ao longo da atmosfera. Eles precipitam novamente para a Terra, tornando-se assim um problema muito grave de poluição. Chuva ácida. Quando se refere à chuva ácida, eu penso que já deve se lembrar do processo de formação da chuva, que nós aprendemos nas classes anteriores, né? Que vai o vapor de água, formação de nuvens, condensam, se precipita. E como é que ocorre a chuva ácida? Neste processo de formação de nuvens, em que lá existe um vapor de água, são adicionados outros tipos de vapores, outros tipos de gases, que são resultantes de algumas atividades antrópicas, assim como pode ser também de alguns eventos naturais. Por exemplo, os gases emitidos por veículos, por indústrias, por queimadas, etc., vão se juntando e formam a nuvem. E a composição da chuva que sai quando essa nuvem condensa inclui lá as substâncias nocivas, como, por exemplo, os NOxes, que são os principais
causadores das chuvas ácidas. Como o próprio nome diz, ácidas. O que acontece quando essa chuva cai sobre a terra? Existe certamente destruição. Destruição das lavouras, da floresta, dos habitats naturais, alteração de alguns bens materiais que podem se corroer, em contato com as fontes de água, pode contaminar as fontes de água, altera os ecossistemas aquáticos, erosão das infraestruturas construídas por ser humano, etc. É uma série de eventos negativos que podem surgir quando essa chuva ácida entra em contato com os bens materiais, com o meio ambiente, assim como em contato com o ser humano. E por último, nós vamos falar da camada de ozono. A camada de ozono é uma camada que é importante para a manutenção da vida na Terra. Nós falamos um pouco disso quando falamos de efeito estufa. Bom, esta camada de ozono, há eventos que podem influenciar na sua composição, ou seja, ela apresenta uma certa espessura. É como se fosse uma cefa ou como se fosse um filtro, e ela apresenta uma certa espessura. E existem atividades que são realizadas pelo ser humano que emitem algumas substâncias que vão tornando essa camada muito mais fina, reduzindo assim a sua capacidade de filtrar esses raios, de impedir a passagem de raios ultravioletas que podem causar efeitos negativos. No entanto, essa alteração da camada de ozono afeta diretamente essa função de proteção e equilíbrio ambiental que se espera com o funcionamento normal deste filtro que é a camada de ozono. Tem essa imagem aqui que mostra a composição da camada em 1981 e compara com a composição dos outros anos e a última é de 2010. Como vocês podem ver, parece que está a surgir um buraco na camada de ozono que antes não existia, em 1981, mas foi surgindo em 87, foi aumentando em 99 e em 2010 já apresenta um tamanho bem maior que essa parte azul que nós podemos verificar. Significa que nessa parte bem azul, a espessura está muito fina. E se está muito fina, não está a filtrar da forma que filtrava, como filtrava em 1981. Muito obrigada pela vossa atenção. Eu espero que para mais informações leiam o manual de gestão de emissões atmosféricas na unidade temática 1.3. Estarei disponível para contatos, para dúvidas, é só enviarem o e-mail institucional. Muito obrigada pela vossa participação.